Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía, ninguém entrava. Então o Senhor disse a Josué: olhe, estou entregando em suas mãos a cidade de Jericó. Jericó estava rigorosamente fechada. Humanamente falando, ninguém poderia entrar em Jericó para destruí-la. Porém, o Senhor, que para ele não há nenhuma dificuldade, ele entrega a cidade nas mãos de Josué. Aí eu tomo esse versículo, essa palavra, e levo lá para o início da igreja, né? Porque antigamente, 30 e tantos anos atrás, Valéria, Ribamar não tinha o evangelho, a potência que o evangelho tem hoje. Você via mais falar em José e Maria na idolatria, né? Que a gente nunca vai deixar de ouvir isso, mas isso era muito potente. E após a chegada desta igreja nesse lugar, como se Deus estivesse dizendo para o pastor Jobert: eu entrego essa cidade em tuas mãos, né? E ele recebeu essa cidade em suas mãos e desbravou. Daí por diante, muitas igrejas começaram a se mover. Sair de dentro para fora, que é a eclésia. A igreja saiu para fora, levou a igreja para as ruas e deu no que deu até hoje. E a missionária Ângela tinha ido para Minas Gerais fazer o curso de teologia, e quando chegou procurou a pastora Esterlina, esposa do pastor Oséias, e assim iniciou esta obra, essa grandiosa obra, com 6 pessoas no terraço da sua casa. Sei que ela me convidou para uma reunião e eu fui para essa reunião. Começou com uma reunião lá na casa dela. Foi abordado alguns assuntos e começamos dia de domingo só. E aí eu creio que foi o pastor Zé que foi organizando lá, direcionando como ia acontecer tudo, né? Nessa reunião ela começou a conhecer as pessoas, o irmão Bruno, a família do irmão Lima, e foi chegando, a irmã Sarafina, foi vindo. Chegou que lá não cabia mais, que era num corredor do lado, uma área que tem do lado da varanda da casa. Não coube mais. Isso mês de junho de 94. Começo de 95, ela foi até o pastor Oséias para entregar o trabalho. Ou então que mandasse reforço, porque tinha chegado outras famílias e precisando de reforço. E aí foi enviado o saudoso irmão Joubert, que era pastor, chegou ali com a sua família. E logo com a sua chegada, a igreja saiu da casa e foi alugado um ponto, né, de uma outra casa, da irmã Alcione, e nós fomos para lá. Já para cá, passaram muitas pessoas para ajudar na obra. Veio a missionária Graça Medeiros com a família. Moramos juntos numa casa, alugamos uma casa para vir para cá, para ficar mais perto da obra. Teve que sair de lá. Primeiro ele passava os finais de semana aqui, às vezes a gente acompanhava, né, ele, outras vezes não. E depois ele viu que não tinha mais como ele continuar ficando em Ribamar e indo para o Quatrá, que ele tinha um comércio dele também, então ele se dividia nesses 2 processos. Depois de um acidente que ele teve na Kombi, um acidente que ele foi o livramento de Deus, ele quase perdeu o braço. Ele entendeu que ele precisava realmente largar tudo para somente se dedicar à obra. Daí por diante, nós começamos a desbravar a cidade de Ribamar, né? Fazendo culto na rua, culto nos bairros, e a igreja
nesse tempo só começou a crescer, desenvolver um crescimento físico e espiritual também. Deus estava nesse negócio. A igreja foi prosperando, ficamos ali um bom tempo. Final de 97, nós passando por aqui, vimos o terreno onde a igreja estava sendo loteado. Mas antes pelejamos muito por um terreno onde é hoje o fórum ali eleitoral. Um vereador entrou pleiteando o trabalho e nunca foi liberado esse terreno, porque o propósito de Deus não era esse, não era envolver com política. E aí a gente viu esse terreno e viemos para cá, e a mulher disse: olha, esse terreno da frente eu não vendo, que era o que o pastor Jogo queria. Ela disse: isso aí eu não vendo. Já me botaram dinheiro à vista e eu parcelo o terreno do fundo. E eu lembro que a gente foi em uma campanha de oração por esse terreno. E uma semana depois ela liga: pastor Jogo, eu quero vender o terreno. E nesse processo, quando a gente estava nos alugando no ponto, a gente começou a fazer algumas coisas, né, como bazar, vender algumas coisas, para que a gente pudesse arrecadar o dinheiro para comprar esse terreno onde a nossa igreja foi estabelecida. E uma das coisas que me marcou foi que o meu pai chegou para o pastor Oséias e falou que tinha esse terreno e que, eu lembro dessa parte, né, ele disse assim: mas nós não temos dinheiro. E o pastor Oséias foi e disse: compra sem dinheiro. E mediante essa palavra, esse desafio foi feito. Isaías diz: compra sem dinheiro e sem preço, água e vinho, né? E ele mandou comprar o terreno sem dinheiro e sem preço, né? E o irmão Lima emprestou em cheques nessa época. Era o tesoureiro da igreja. E aí acontece o milagre. O primeiro cheque foi uma bênção para cobrir, e o segundo, terça-feira, o cheque era para quinta-feira. Eu lembro muito bem disso. E ele estava lá em casa, porque eles se hospedavam lá em casa, eles alugaram uma parte lá de casa, era uma parte que a gente alugava, e aí a gente conversou lá em casa. No domingo, antes de pouco, ele disse: pastor, vamos ver o que vai entrar hoje para pagar esse cheque. E não entrou nada. E quando foi terça-feira, ele chegou cedo lá em casa, nós oramos, ele disse: olha, não tem. Eu liguei para Lima e ele me disse que não tem o dinheiro para pagar o cheque. Nós vamos ligar para essa senhora segurar o cheque. Só que nessa noite acontece um milagre. Eu lembro que o valor do cheque, e chegou no momento da oferta, a dona da casa lá, onde era emprestada, a irmã Alcione, foi chamada para dar a palavra de oferta. Disse: pastor, antes de eu dar a palavra de oferta, eu quero dar um testemunho. Meus pais faleceram e eu tinha uma casa lá de herança, lá em Minas Gerais. E essa casa foi vendida. E hoje eu recebi a minha parte. E eu estou aqui para dar o meu dízimo dessa venda da casa. E o meu dízimo dessa venda da casa é tanto. Eu sabia o valor do cheque. Irmão, sou o valor do cheque. Aí eu arregalei o olho assim, olhei para o pastor Job e eu comecei a dar glória no banco. A gente pode olhar para toda essa estrutura, né, desse crescimento. Essa igreja cresceu. Ela nunca precisou, porque eu cansei de testemunhar isso, de ver isso, políticos se oferecer para dar telhado, políticos se oferecer para fazer alguma coisa, e nunca houve uma aceitação. Tudo que a gente vê implantado aqui é dízimos e oferta dos irmãos, e oferta de pessoas voluntárias, entendeu? Que chegaram e se dispuseram a ajudar. Deus nos honrou. Depois que o terreno foi adquirido, veio outro momento, que foi o momento de limpeza, e foi o momento de vir para cá, de capinar, de orar nesse lugar. E os desafios espirituais, era uma área que não tinha moradias, né? Mas era uma área que costumamente as pessoas vinham para fazer até alguns rituais, algumas outras coisas. Era um ambiente, espiritualmente falando, que a igreja, ela foi estabelecida no lugar que era conhecido como Curva da Morte, porque era um lugar onde tinha muitos acidentes. E a partir do momento que Deus foi nos dando visão, nos mostrando, e a gente começou a orar pela cidade, essa realidade mudou. A igreja foi construída, sempre com ofertas, recursos, ajuda dos irmãos,
No primeiro momento a gente só ergueu o templo sem janela, sem porta, e mudamos logo para cá, começamos a fazer o culto. Estamos a construção e chegou à altura do telhado. E minha prima, que é vereadora, era vereadora na época, e ela me liga às 11 horas da manhã, 11h30. Eu quero falar com o pastor Jô. Quando nós chegamos aqui, ela estava com um candidato a deputado estadual. Ele queria dar o telhado da igreja, mas queria apoio político. Não, faça isso não. Eu só tenho meu voto. Não, mas eu quero que você fale de mim dentro da igreja, coloque um outdoor ali com a minha foto. Ele disse, não bote brasilite, você bota, eu vou mandar 8 milhões de telha de barro para colocar. Ele disse, não quero. E nessa noite, a líder da intercessão tem um sonho. Ela não estava presente, não sabia o que estava acontecendo. Quando foi terça de manhã, a gente estava na oração. Quando ela chegou, ela disse, irmão Guimarães, pastor Jô, eu tenho um sonho para contar. Eu sonhei esta noite que vinha um material, um grande navio parou perto do cais do porto. E ele trazia todo o telhado da igreja. Só que o navio afundou. O navio afundou e de repente apareceu muitas canoinhas pequenas. E essas canoas, cada uma trazia. Umas traziam 10, outras uma. Telhas brasilite para cobrir o tempo. O que é isso, pastor? Nós entendemos. O projeto do homem afundou. Mas o de Deus era que cada um de nós doasse as telhas da igreja. E no dia 22 de outubro de 88, nós mudamos para cá. Quando nós estávamos aqui, que a igreja começou a crescer, eu tenho que falar a respeito da história até aqui, todas essas lutas que não foram fáceis, né? Foram muita luta mesmo de oração, luta mesmo de... Para mim, era a luta, a briga era na oração mesmo, né? Porque a gente era intercessora, né? E aí, então, a gente via que Deus respondia nossas orações, né? Deus fazia, quando o pastor convocava, a gente vinha e, graças a Deus, a gente tinha vitória, Deus dava vitória, né? Que a união feminina era essa parte que ficava com a união feminina, a questão da oração, né? De orar pela igreja, né? De pagar o preço pela igreja. Geralmente era isso. Nós vimos muitas vidas se renderem aqui, pessoas através dos cultos de rua, né? Dos evangelismos. Foi crescendo a igreja. A primeira marcha profética, nós escutamos até rumores de que as pessoas iam jogar pedras na gente, na rua. Fizeram um cordão de isolamento lá embaixo, na igreja católica. A gente ficou um pouco temeroso, porque a gente não sabia o que ia acontecer, mas graças a Deus, Deus estava na frente. E depois o papai, com a amizade com o padre, conversando, dizendo que a gente não veio aqui para enfrentar ninguém, nem para criar nenhum problema com a igreja católica, mas a gente só queria fazer o nosso trabalho, aquilo que Deus nos colocou em nossa mão, de como ser sacerdote numa cidade. Então a gente começou a orar pela cidade, para trazer bênçãos para a cidade, melhoria para a cidade, libertação, cura. Sempre quero estar aos pés da cruz. Mas antes da nossa mudança, houve um grupo de jovens que chegou na igreja que foi muito importante. E eles ajudaram bastante no início do trabalho dos jovens, né? Que foi o grupo que eles estavam vindo de uma outra congregação, eles também já convertidos, e eles abraçaram a obra, amaram, e daí foi instituído o nosso Ministério de Louvor, né? Na época recebeu o nome de Ramachia, quer dizer ungido de Deus. E era o irmão Jadielso, a irmã Vilma, Celiane, marido da Vilma, e aí Jadielso tocava e os meninos começaram a organizar. Quando veio a mudança para cá, veio esse outro processo, e aí começou a chegar outras pessoas, e aí foi estabelecido também nosso primeiro Ministério de Danças, né?
Nós éramos juniores, existia o Ministério de Dança, não lembro mais o nome, eu acredito que era só o Ministério de Dança Infantil. E com o passar do tempo, nós ficamos maiores, adolescentes, e foi criado o Ministério de Dança só para adolescentes. Nós dançávamos ali na frente, todos pequenininhos, né? E aí a questão das nossas roupas era doações na época. E com mais tempo ainda, foi diminuindo o número de adolescentes, nós fomos integradas ao Micadisquim. Na época, a liderança era a irmã Érica Flávia, que era a líder das jovens, e ela fez a junção dos dois ministérios de dança. Assim, sempre houve a dança na marcha, né? Era crucial ter a dança na marcha. E vivemos muitas experiências em questão de batalha espiritual. Nós sabíamos da responsabilidade que era a marcha profética, então nós teríamos que entrar também nessa responsabilidade. Como eu falei, não era apenas dançar, você teria que jejuar, você teria que orar, porque era batalha espiritual mesmo. Esse ministério, ele sempre foi de referência aqui na igreja, né? Porque sempre trabalhamos com crianças, independente delas serem da igreja ou não. Nós temos um trabalho feito com as crianças. E aconteceu com essas irmãs que já vinham fazendo esse trabalho. Logo após surgiram outras pessoas que começaram então a trabalhar juntamente comigo, já na liderança, né, desse departamento. E temos visto o agir de Deus na vida de muitas famílias, porque muitos jovens hoje da nossa igreja foram fruto do departamento infantil. Também temos o Vinde a Mim, né, que é um projeto do departamento da Igreja Batista Nacional, a Machia aqui em Ribamar, mas é um projeto dentro desta igreja, né, do Ministério Infantil, né, que é um trabalho voltado para as crianças das comunidades. Como sempre Deus ele esteve à frente, Deus sempre ele garantiu, seja um assento, seja uma roupa, mas sempre Deus ele esteve nos abençoando nesse sentido. Por mais que aos nossos olhos pareciam difíceis, mas o Senhor, ele sempre colocou as mãos e sempre a gente viu o agir de Deus, principalmente quando nós começamos a primeira EBF, né, há mais de 20 anos atrás. E nós vimos como o Senhor, ele foi benigno conosco, como ele é maravilhoso, como ele é bom, porque nunca nos faltou nem recurso para a gente decorar esta igreja, nem lanche para as crianças, nem voluntários para trazer uma palavra. Deus ele sempre agiu e sempre tem agido, colocado as mãos nesta obra. E eu louvo a Deus que eu posso dizer que até aqui Deus nos ajudou. E tudo que foi feito, tudo que aconteceu aqui, tudo foi guiado por Deus, né? Foram muitos os desafios, tivemos que fazer muitas campanhas de jejum e oração. Eu fiquei muito feliz por estar aqui participando desde o início dessa obra. Eu sei que tinha muita luta, né? Mas eu nunca me queixei disso. Porque eu me lembrava assim, quando eu queria reclamar de alguma coisa, eu disse assim, não, meu marido veio do mundo, do alcoolismo. E hoje ele desde que ele aceitou Jesus, ele se dedicou totalmente à obra.